Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, 16. Santo Agostinho. Ele é mais convenientemente chamado de filho por aquele que o adotou do que se fosse chamado de gerado por aquele de cuja carne não saiu. Assim, quando Mateus disse, ao iniciar a genealogia, e Abraão gerou Isaque, e ao terminá-la em José, Jacó gerou José, mostrou claramente que está falando de seu pai segundo a ordem na natureza, porque em José não foi adotado, mas gerado. Ainda que Lucas dissesse que José foi gerado por Eli, tal expressão não nos deriva perturbar. Com efeito, não é absurdo dizer que alguém que adotou um filho gerou-o não pela carne, mas pela caridade. Com razão, Lucas, expondo a genealogia de Cristo, não desde o início do Evangelho, mas desde seu batismo, e apresentando-o de preferência como sacerdote para a expiação de nossos pecados, se encarregou de narrar sua origem pela adoção legal, porque pela adoção somos feitos filhos de Deus, crendo no Filho de Deus. Mas pela genealogia carnal relatada por Mateus, vemos de preferência que o Filho de Deus foi feito homem por nós. Lucas nos mostra suficientemente a razão pela qual chama José de filho de Eli, pois José foi adotado por Eli, quando chama Adão de filho de Deus pela graça, a mesma que ele perdeu depois pecando, quando Deus o estabeleceu no paraíso tal como um filho. Isto é contrário à afirmação de Valentino, que disse que Cristo não havia assumido nada da Virgem, mas que havia passado por ela por um riacho ou um canal. Porque quis Deus tomar a carne no ventre de uma mulher é algo conhecido por seus desígnios secretos, talvez para dignificar desse modo os dois sexos, assumindo a forma de um varão e nascendo de uma mulher, ou por outra causa que eu não diria de modo temerário. O que pela unção do óleo concedia Deus aos que eram ungidos para ser reis, realizou o Espírito Santo no homem Cristo, acrescentando uma purificação. Por isso, quando nasceu, foi chamado Cristo. Não estaria de acordo com o direito divino que José julgasse dever separar-se de Maria, porque ela não deu à luz Jesus Cristo por meio da cópula carnal, mas permanecendo sempre virgem. Com efeito, que esse exemplo se apresente magnificamente aos fiéis casados, isto é, que ainda que por consenso mútuo guardem continência, a união conjugal pode permanecer, não pela mistura corporal dos sexos, mas pela cuidadosa guarda do afeto no coração, principalmente porque a José e Maria pôde nascer um filho sem relação carnal alguma. Todos os bens do matrimônio se cumprem nos pais de Cristo: a fé, a prole e o sacramento. A prole é o próprio Senhor. A fé, porque não houve adultério. O sacramento, porque não houve separação. A genealogia teve que ser continuada até José, para que naquele singular matrimônio não fosse feita injúria ao sexo masculino, em todos os casos preeminente, sem prejudicar por isso a verdade, visto que tanto José como Maria eram da linhagem de Davi. Cremos, portanto, que também Maria foi da linhagem de Davi, porque cremos nas Escrituras, que dizem ambas as coisas. Que Cristo é da linhagem de Davi, segundo a carne, o Romanos 1,3, assim como Maria, que foi sua mãe, não por coabitação com um varão, mas permanecendo sempre virgem. Mateus 1,18, Lucas 1,34 a 35. Mas não foi uma pessoa o Filho de Deus e outra o Filho do homem,
mas uma mesma pessoa. Cristo, Filho a um só tempo de Deus e do homem. Assim como em um mesmo indivíduo, uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo. No mediador entre Deus e os homens, uma coisa foi o Filho de Deus e outra o Filho do homem. Digo outra coisa pela diferença de natureza, não pela unidade de pessoa. Mas, objeta o herege, não sei como ensinais que nasceu no tempo e mesmo que dizeis coeterno ao Pai, posto que o nascer é como um certo movimento de um ser que não existe antes de nascer e para o qual o nascer traz o ato de existir, de onde se infere que o que já existia não pôde nascer e que, se pôde nascer, não existia antes. Ao que responde Agostinho: suponhamos, como muitos querem, que há no mundo uma alma geral, que de tal sorte vivifica todas as sementes por uma certa operação inefável, que permanece sempre distinta das naturezas engendradas. Indubitavelmente, essa alma, quando chegou ao útero, para formar a matéria passiva segundo as funções que deverá poder depois exercer, faz com que haja consigo uma mesma pessoa naquele ser que sabemos que não tem a mesma natureza dela, de onde se faz, pela ação da alma na matéria passiva, um só homem, a partir de duas naturezas, sendo a alma e a carne distintas. E assim, confessamos que a alma nasceu do útero, esta mesma alma que, vindo ao útero, dizemos que conferiu vida ao concebido. Afirmarei que ele é dito nascido de sua mãe, que lhe formou um corpo a partir de si mesma, no qual ele poderia nascer. Não como se, antes dele nascer, sua mãe pudesse, no que se refere a ele, não estar enraizada no ser. Assim, portanto, de uma maneira ainda mais incompreensível e sublime, o Filho de Deus nasceu tomando para si a perfeita humanidade de sua mãe. E ele que, por sua singular onipotência, é a causa do nascimento de todas as coisas geradas. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17. Todas as gerações, pois desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, 17. São João Crisóstomo. Talvez o evangelista tenha dividido as gerações em 3 partes para mostrar-nos que os judeus não se fizeram melhores pela mudança de regime político. Antes, tanto sobre os juízes quanto sobre os reis, os pontífices e os sacerdotes persistiram nos mesmos males. É por isso que ele também relembra o cativeiro da Babilônia, indicando que nem depois dele corrigiram-se. Ele não menciona o desterro no Egito, porque os judeus não temiam os egípcios como os babilônios ou os assírios, porque aquele era antigo, este recente, e também porque eles não foram levados ao Egito como castigo por seus pecados, diferentemente do desterro na Babilônia.